Primeiro, presidente, eu fico assim ainda, apesar de tanto tempo aqui na casa, meio chocada com o ambiente que a gente vai cada dia presenciando aqui nos debates. Eu acho lamentável, sinceramente. Eu tenho, assim, por costume, tentar ler, estudar, aprimorar os argumentos. Pelo menos esse deveria ser o esforço de todo mundo, para evitar os panfletos, os xingamentos, as agressões, porque isso não nos ajuda. Eu tenho tentado debater os temas com o conteúdo que os temas exigem. E apesar de lamentar, nós temos um parlamento com pouco número de mulheres, ser um dos últimos países do mundo em percentual de mulheres, nós deveríamos ter orgulho de ter pela primeira vez no parlamento brasileiro uma mulher representando os povos indígenas. E nós deveríamos, por isso, ter um profundo respeito pela presença da deputada Joênia aqui, que, aliás, tem tido um comportamento sereno, tranquilo, com argumentos de conteúdo e muito representativo do seu povo. Nunca vi a deputada Joênia agredir ninguém. Nunca a vi xingar, usar argumentos chulos, palavras chulas para agredir deputado nenhum, deputada nenhuma. Ela tem tentado usar os argumentos, buscar as articulações necessárias para garantir o direito do povo que a elegeu, o que ela representa e o que ela sente de fato. Então nós temos que ter muito carinho e muito cuidado com essa representação preciosa que o parlamento brasileiro conquistou. Isso é uma conquista do povo brasileiro, ter uma deputada como a deputada Joênia aqui dentro. Estas pautas que nós estamos trazendo aqui, de fato, não deveriam estar numa sessão extraordinária, sodada, apressada, porque quem fala aqui que essa pauta é importante para os povos indígenas, quando as representações que aqui estão dizem que são contra, então quem é mesmo que está falando em nome dos povos indígenas aqui? Os que estão lá atrás, por favor. Na verdade, eu gostaria que as pessoas respeitassem também meu tempo de líder, porque líder sou e gostaria de ser respeitada como tal. Não quero ninguém me interrompendo, por favor. Porque, na verdade, aqui, quando nós estamos olhando para a Constituição, o constituinte originário teve um imenso cuidado com esse texto. E o texto é muito preciso. O texto é claro. O texto, no artigo 231, dos índios, diz muito claramente. Ele reconhece toda a cultura, a diversidade, a linguagem, o direito tradicional dos povos indígenas. Diz que as terras são tradicionalmente ocupadas por eles, habitadas por eles em caráter permanente, utilizadas por eles pelas suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação de recursos ambientais, e diz que a eles é usufruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Ora, por que mesmo que essa alteração lhes garante alguma coisa além do que está escrito na Constituição? Gente, o que mais pode garantir aos povos indígenas mais direitos do que está escrito no artigo 231? Então, qual é o objeto da PEC 187 que pode ser maior do que o que está escrito aqui? Absolutamente nada. A não ser, de fato, lhe tirar o direito de opinar e de definir o uso dessas terras. Na verdade, a alteração do texto constitucional é para tirar direitos dos povos indígenas do uso exclusivo do usufruto direto sobre suas terras. A emenda. E a PEC pensada, que é a 343, ainda agrava a situação, porque retira, na verdade, deste Congresso Nacional, opinar e decidir sobre o uso de recursos hídricos, minerais, energéticos, de pesquisa, para decidir sobre isso e dar à FUNAI um direito de definir parcerias de 50% de bens da União, que são parcerias privadas. Ora, sinceramente, nesta conjuntura, o que nós estamos dando é o direito de privatização dessas terras e um direito exclusivo à FUNAI. Na verdade, estamos direito a governo, estamos tirando do Estado brasileiro, que é a representação do parlamento, o direito de decisão. Nós estamos privatizando essas terras.
dando direito exclusivo a um órgão de governo sobre bens da União. Isso aqui não tem nada mais escancarado, mais explícito de privatização de bens da União sobre essas terras. Sinceramente, eu não sei como é que vocês conseguem ainda argumentar, usando a falsidade dos argumentos para justificar essas duas emendas constitucionais. Aliás, o assodamento se explica aí. Porque que grandes interesses. Né? Aí dizem que quem está defendendo contra a PEC é que está com a ONG. Sinceramente, né? Na verdade, quem defende a PEC é que está com interesses estranhos ao interesse da União, do povo brasileiro e dos próprios índios. É uma brincadeira. A privatização dos interesses dos bens da União, dos povos indígenas, do povo brasileiro, é quem está defendendo essa PEC, a privatização aberta dessas terras, em parcerias privadas, tirando direitos dos povos indígenas, de opinião que eles têm e do uso exclusivo dessas terras. E tem mais, deputado Francischini, eu quero aqui lhe dirigir a palavra com muita tranquilidade e pedir sinceramente que a democracia volte a existir nesta comissão. O nível de atropelo que está existindo, de não permitir o argumento aberto, democrático, não pode existir. Há que se respeitar todos os líderes, todas as lideranças que falam, todos os argumentos do nosso... Se a questão de ódio estiver errada ou não, tem que aguardar os 3 minutos, tem que aguardar os argumentos. Não é direito seu, como presidente da comissão, dizer se tem fundamento ou não antes de acabar de ouvir. Tem que ouvir todo mundo, tem que respeitar o regimento e cumprir. E aqui, se tirar alguém, vai tirar a gente junto.